Olá, começa mais um Poder Político, produção da Elive Produções, e aqui ao meu lado o jornalista Marcos Vieira e também o Lucivan Machado. E a gente já começa falando sobre a composição do governo do estado. O governador Ronaldo Caiado, quando montou sua equipe, iniciou o seu governo, trouxe muitos secretários de fora, e Anápolis, que esperava ter uma participação mais forte, mais profunda no governo de Ronaldo Caiado, ficou em segundo plano naqueles primeiros momentos do governo. Aliás, até hoje Anápolis ainda se ressente de um nome de peso no governo estadual, tem ocupado aí algumas funções em segundo, terceiro, quarto escalão, muito distante, daquela força que Anápolis sempre teve nos governos estaduais. E agora já há uma perspectiva, nos bastidores, já se trabalha aí uma perspectiva de que alguns nomes de Anápolis podem compor o governo Caiado numa espécie de reforma, uma mini-reforma, alguma coisa parecida, que o governador Ronaldo Caiado pode fazer em algumas das suas secretarias. Entre esses nomes, o do deputado estadual Hamilton Filho, que poderia assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, e de Alexandre Baldi, que é o homem do Progressistas aqui no estado de Goiás, que está hoje ocupando uma função importante na área de transportes do governo de São Paulo e que poderia assumir uma supersecretaria no governo Caiado. Isso obviamente que são notícias de bastidores, Marcos e Lucivan, mas já dá um apontamento, já dá uma direção, porque esses nomes já são nomes de peso, São nomes que não entrariam numa especulação barata, uma especulação que não tivesse pelo menos um fundo aí de verdade nesses debates, O fato que a gente tem é que o governador Ronaldo Caiado está mexendo na equipe. Pela dor em alguns momentos, a gente teve a CODEG e também a Secretaria de Segurança Pública por conta de denúncias que foram apresentadas, aí o governador afasta um e troca, remaneja o outro de posição, mas essa mexida também eu acho que passa pelo processo eleitoral, como tudo no mundo da política e da administração pública nesse ano. Eu acho que começa a fazer essas mudanças para contemplar Anápolis de uma forma de que o governador volte os olhos aqui para o município, também nesse quesito que você falou, muito importante, de que a cidade há um tempão está esperando ser contemplada pelo governo do estado com um nome de peso lá no primeiro escalão e até agora nada. Você acredita que o governador está tentando tratar uma estratégia, Lucivan, para que o Democratas, por exemplo, consiga ocupar um espaço em Anápolis que o PSDB, com 20 anos de governo do estado, não conseguiu, que é assumir, que é conquistar a prefeitura de Anápolis? Mas se for assim, então está agindo errado. Porque o Hamilton Filho é PSD, Solidariedade. O Alexandre Baldi é progressista. Que espaço que o DEM está ganhando então? Então não é uma questão partidária. Ele estaria pensando num processo de reeleição? Essa mudança do Hamilton Filho, caso aconteça mesmo, ele indo para a Secretaria de Indústria e Comércio, é uma jogada bem política, porque o primeiro suplente do Hamilton Filho é o deputado Armando Vigílio, pai do deputado federal Lucas Vigílio, para dar um peso ali de mais um deputado do lado, estar mais próximo do filho do deputado federal Lucas Vigílio, enfim. Acho difícil isso acontecer. Inclusive, o deputado Hamilton, ele não confirmou, mas também não negou. Ele não negou essa possibilidade. Agora, em relação ao Alexandre Baldi, eu me lembro agora, recentemente, o Alexandre Baldi nos concedeu uma entrevista e ele foi enfático em dizer que estaria deixando a secretaria lá em São Paulo, secretaria que ele ocupa hoje no governo do estado de São Paulo, e voltaria para o estado de Goiás visando as eleições, porque, segundo ele, mais da metade dos municípios de Goiás terá candidatura do Progressistas. Mas aí veio essa informação agora. Naquela época do governador Marconi Perillo, criou uma supersecretaria, vocês devem se lembrar, cujo secretário foi o vice-governador José Elton. Abocanhou-lhe várias secretarias, E agora, a informação que eu tenho nos bastidores é essa, que vai ser criada uma supersecretaria, vai reduzir o número de secretários em uma só, e o secretário Alexandre Baldi que deve assumir. O secretário de governo do estado de São Paulo hoje, Alexandre Baldi, vem para assumir essa secretaria. Aí sim, essa encaixa melhor, essa encaixa mais politicamente, porque houve uma aproximação muito grande de Alexandre Baldi com o governador, inclusive com o dedo do prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves foi fundamental nisso aí, porque vocês se lembram que no ano passado Alexandre Baldi e Ronaldo Caiado estavam distanciados um do outro. O prefeito Roberto Naves, com essa aproximação dele também com o Baldi para chegar no PP, conseguiu reaproximar o governador
do deputado, ex-deputado Baldi. O que o governador Ronaldo Caiado pretende? Né? Trazer Anápolis, conquistar Anápolis, o que ele parece que a gente percebe nos bastidores que até agora ele não conseguiu fazer isso. Ele buscaria agora conquistar a cidade de Anápolis, já pensando num processo de reeleição? Eu acho que sim, e esse, no caso do Alexandre Baldi especificamente, é um reforço também do Democratas, porque ele trazendo o Alexandre Baldi para dentro do governo dele, ele evita a possibilidade de um possível concorrente no futuro. Ele gera essa possibilidade de retirar Baldi, que é tido como um provável, um possível candidato a governador, ele retira ele provisoriamente do embate aí e o coloca dentro do governo. Então ele reforça a sigla dele. E eu acho que assim, o convite deve partir, de repente, se alguém falou de alguma coisa, o convite pode até partir. A sondagem pode partir, e partindo desse convite para o Hamilton Filho, o governador dá a entender, obviamente, que ele está querendo prestigiar Anápolis, sabe? Caberia ao deputado decidir se quer ou não. Agora tem uma pergunta a fazer. Caso o Alexandre Baldi venha para o governo, o irmão dele continua como secretário também? O Adriano Baldi, que hoje é secretário estadual de Cultura? Será que nós teríamos 2 irmãos secretários no estado de Goiás? Uma pergunta a se fazer, né? E nesse ponto também, Luciano, você falou que aí o Hamilton se licenciando entraria o Armando Virgílio, que o primeiro suplente é o... lá de Catalão, fugiu o nome dele agora. Era o Rodrigão, né? Rodrigão. E ele é vereador de Catalão, é o primeiro suplente. Só que ele deixou a sigla agora nessa janela passada, quer dizer que ele perde, então. O direito. Perde o direito. Então passa a ser o segundo suplente, que é o Armando Virgílio. Nesse ponto também ele traria aquele que comanda o Solidariedade em Goiás para um cargo importante. Então ele dependeria do governador. Fortalecia também, né? Claro. Agora, apoio de 2 partidos importantes. Sim. Já que nós estamos aqui conjecturando, né, vamos imaginar, por exemplo, quais são as pretensões de Baldi com o PP para Goiás? Baldi não estaria trabalhando a construção do partido para disputar as eleições para o governo? E uma união com o Democratas do governador Ronaldo Caiado não interromperia um processo de crescimento do partido? É cômodo para o partido imaginar o seguinte: olha, em Anápolis o Democratas é vice do PP. Então nas eleições em Goiás vai ser o inverso. O PP vai ser vice do Democratas? Ou o PP quer criar uma personalidade própria para poder se impor e disputar uma eleição, por exemplo, nas próximas eleições para o Estado? Eu acho que são mais de 100 cidades que o PP pretende lançar candidato, 120, uma coisa assim. Mais ou menos a metade dos municípios. Metade, então. Eu acho que é isso, Orisvaldo, Luciano, costurar uma força, porque aí o Baldi, chegando lá no processo eleitoral estadual, ele vai ter uma força suficiente para decidir o que ele quer, sabe? E eventualmente ele pode decidir até não querer ser candidato a governador e pode pleitear algum outro projeto diferente. Ao Senado. Ele pode... como ele costurou, a gente vê a trajetória do Alexandre Baldi, ele costurou um poder em volta dele, que ele foi indicado ministro, e depois que ele saiu do ministério, ele foi parar lá em São Paulo, lá no governo Dória. Então ele tem essa característica de costurar aí uma força em volta de si, através das articulações, para ele poder decidir para que rumo ele pode escolher. Inclusive, uma escolha interessante, que demonstraria o poder dele, o PP, o progressista, ter várias prefeituras e ele decidir não ser candidato. Então ele entraria no governo, ele abrindo mão, um eventual outro governo que ganharia aí com o apoio dele, ele teria uma força tremenda também. Né? Essa questão, só para finalizar aqui da minha parte desse assunto, essa questão de municípios, o Baldi tem razão, o Marco tem razão também. Quanto mais prefeito ele conseguir eleger, fortalece ele para uma eventual candidatura a governador do estado de Goiás. Mas eu acredito que Baldi, a previsão dele, a pretensão dele para 2020 é Senado. Acho que ele vem agora para apoiar o governador Ronaldo Caiado, se fortalece, 2022. Ele se fortalece e lança sua candidatura ao Senado, com apoio de Ronaldo Caiado. Porque essa próxima é uma vaga só, é mais difícil, né? É como se fosse uma eleição de governador, sabe? E ele vai conseguir, então, a proeza, né, de ter sido secretário de Marconi Perillo e vai ser secretário de Ronaldo Caiado, que são 2 figuras água e óleo. Cujos caminhos são totalmente antagônicos. Ele foi ministro do Temer e secretário do Dória atualmente também, né? Vai ser uma salada, né, rapaz? Mas vamos lá. Por falar em articulação por parte do governador Ronaldo Caiado, tem uma articulação aqui em Anápolis que está entrando na conta dele,
pelo menos nos bastidores. A cidade foi surpreendida com a informação de que o advogado Hélio Lopes, que até então vinha presidindo a APAI de Anápolis, é um nome extremamente conceituado na sociedade, né, e uma figura de muita credibilidade na sociedade anapolina. E sempre foi avesso às questões políticas, né? O doutor Hélio, quem conhece o doutor Hélio sabe que ele sempre foi avesso a essas questões. Mas que agora está disposto a colocar o seu nome à disposição. E ele está filiado ao Democratas. Se filiou agora recentemente, a informação inclusive, né, Lucivan, é que a filiação aconteceu lá no Palácio das Esmeraldas, lá em Goiânia, na presença do governador. E ele deixou a presidência da APAI, e já não é segredo para ninguém, que ele coloca o nome dele à disposição do Democratas para a disputa das eleições nesse ano de 2020. Esse aí foi só o gatilho, porque dessa notícia aí tem um monte de caminhos aqui que nós podemos analisar, né, e avaliar as consequências desse ato que foi tomado aí pelo doutor Hélio Lopes. E aí eu vejo aí aquela questão, como é dinâmica mesmo a política, né, rapaz? Aí a gente nota isso. Como falar que o doutor Hélio Lopes, primeiro, ninguém imaginaria o doutor Hélio Lopes colocar o nome dele à disposição para uma eventual candidatura a prefeito, vice-prefeito, a vereador. Segundo, ele é candidato, ele é filiado ao DEM, o mesmo partido de Márcio Cândido, que todos vêm falando que ele será o candidato a vice-prefeito do Roberto Naves, que busca a reeleição. Só que agora, ontem eu conversei muito com representantes do DEM, eles falam o seguinte, não, o doutor Hélio Lopes vem para candidato a vereador. Não é. Eu sei que é vereador e ele não vai. E é claro que nesse momento, Orisvaldo, o Democratas não vai falar nada, porque faz parte do governo Roberto Naves e como vice-prefeito, mas que estão articulando, estão sim, e tem sim o aval do governador Ronaldo Caiado. Eu também não acredito numa candidatura do doutor Hélio a vereador. Eu também não acredito. Não sei se o Marcos também tem essa mesma visão. Até pelo peso, né, pela expressividade. Se o nome dele não for aproveitado para a eleição majoritária, ele vai retornar para a APAI, lá para o cantinho dele, para desenvolver o trabalho dele como advogado, que aliás é uma referência no mundo jurídico, e como presidente da APAI, que tem feito um trabalho extraordinário. Mas e aí? Digamos então que ele seja o nome do Democratas. Aí tem duas situações, tem duas vertentes aqui que a gente tem que analisar. Primeiro, se ele é um nome para puxar o Democratas, para ser o nome majoritário do Democratas, para ser candidato a prefeito nessas eleições, o Democratas vai romper a aliança que tem com o progressista, né? O Democratas hoje que tem o vice-prefeito Márcio Cândido como vice do prefeito Roberto Naves, e os dois, eventualmente, né, a tendência é que sejam candidatos à reeleição, romperia essa aliança. Segundo, se o doutor Hélio for candidato a vice, se ele for colocado pelo DEM para ser candidato a vice, para buscar a vice, por exemplo, do prefeito Roberto Naves, como fica a candidatura de Márcio Cândido, que tem o apoio da igreja evangélica, ao passo que o doutor Hélio Lopes é católico. Então, assim, começa a partir daí você vai buscar uma discussão, Marcos, que nós podemos aqui ficar horas e horas analisando e discutindo essas consequências dessa situação aí. Na eventual candidatura a prefeito do Dr. Hélio Lopes, aí haveria um rompimento de um acordo que o próprio governador Ronaldo Caiado fez com o Alexandre Baldi, com o prefeito Roberto Naves principalmente. E aí seria uma novidade, inclusive, no mundo político, porque o Caiado se gaba, inclusive, de não voltar atrás na palavra dele. Ser um homem de palavra. Ser um homem de palavra. Na articulação política, ele sempre disse isso, que não deixa o companheiro na chapada, que ele tem um acordo, etc. e tal. Então, seria uma mudança interessante. O que a gente pode perceber também, se não tiver nada disso vindo lá do Palácio das Esmeraldas, é que tem um grupo dentro do Democratas que não quer uma aliança com o Roberto Naves. Deixa eu colocar algumas coisinhas aqui. Primeiro, eu não acredito que o doutor Hélio vem para ser candidato a prefeito. Eu acho que ele vem a pedido de alguns integrantes do DEM para ser candidato a vice. Muitos democratas de Anápolis não engoliram a filiação do Márcio Cândido ao partido. Isso é fato. É claro, repito, eles vão falar que não existe isso, mas tem. A gente que acompanha os bastidores, conversa com um, conversa com outro, a gente vê essa chateação. Porque veio lá de cima, não conversar com ninguém aqui, passou por cima e ponto final. Chegou até a dizer que Márcio Cândido poderia assumir a presidência do partido aqui. Então tem muitas pessoas do Democratas e líderes aqui em Anápolis que não querem o Márcio Cândido, querem que seja outro.
Eles não querem um rompimento com o PP, mas querem que o candidato seja outro. E aí o Orisvaldo tocou num assunto muito interessante aqui. Porque o vice-prefeito Márcio Canto tem o apoio praticamente, não vou dizer unanimidade, porque unanimidade é até burra, né? Mas ele tem a maioria das igrejas evangélicas está do lado dele. A maioria está do lado dele, apoiando ele. Os principais líderes evangélicos de Anápolis, todos estão apoiando. Se ele sair, colocar lá um católico, por exemplo, essas igrejas vão apoiá-lo? Até porque criou-se essa cultura aqui em teoria, Anápolis, né? De você ter um candidato de uma religião e o outro candidato de outra, enfim, aquela coisa. Mas o fato que merece essa discussão, o Marcos, e uma constatação que a gente pode fazer diante do que está acontecendo, é que há uma divisão dentro dos democratas em Anápolis. Existe. Há um grupo que pensa de uma forma e outro grupo que está pensando de outra. E essa situação vai colocar o governador numa sinuca de bico. Você pode ter certeza. Está se configurando aqui uma discussão, ou o governador bate na mesa e fala, não, o negócio é esse, ou essa discussão pode até chegar num estágio que pode gerar prejuízos políticos eleitorais para os democratas. Então, é preciso tratar essa situação com muita habilidade. E aí a gente vai saber o poder, obviamente, ele tem o poder do governador em relação ao diretório municipal e, principalmente, a obediência sempre dita aos quatro ventos em entrevista dos membros do Democratas de Anápolis, a fidelidade deles a Caiado, sabe? A gente vai saber nesse momento se é verdadeiro ou não. Porque se o governador fez um acordo lá e aqueles que estão aqui na base não concordam, então não acontece aquilo que eles sempre disseram, de que a última palavra é do governador e o que ele decide para os rumos do partido é aquilo que eles consideram mais importante. Sobre o Márcio Cândido, eu acho que esse é um dos pontos importantes. Primeiro porque ele é um vice fiel e fez um trabalho importante, tem feito trabalho importante na administração do Roberto Naves. Tem que deixar claro isso também, que ele do ponto de vista político, ele foi um dos vices que mais encaixaram aqui na cidade nos últimos anos. Verdade. Né, das administrações. E depois porque ele tem um grupo de apoiadores grande do lado dele que é importante na cidade de Anápolis. Quem estiver vendo a gente e não estiver em Anápolis, às vezes não vai entender. Mas esse equilíbrio de forças entre católicos e evangélicos conta muito na eleição aqui na cidade. E esse assunto Lopes caiu como uma bomba, viu? Lá no não, na se vai para frente ou não vai, a gente não sabe. Mas que o DEM chamou todos os holofotes para ele nesse momento no debate político eleitoral de Anápolis, chamou. O DEM é a bola da vez agora no debate. Aqui, só para concluir, lembrando que no Progressistas do prefeito Roberto Naves há ainda uma figura lá que está fazendo um antagonismo, querendo ir para o embate, que é o coronel Adailton, deputado estadual. Né? E tem um outro partido também, no holofote também, é o Republicanos, né? Com a possível candidatura do Bragança, né? Do Brigadeiro Bragança. Mas aí tem a questão dos evangélicos também, né? Que quem é o presidente do partido, a nível de estado, João Campos, que é pastor e tem o apoio da igreja evangélica. E a igreja evangélica está fechada com o prefeito Roberto Naves. Fiquem ligados para os próximos capítulos dessa novela do Democratas, que certamente a gente vai abordar nos próximos programas aqui do Poder Político. Como é que faz para poder se inscrever lá no Poder Político, Marcos? Se inscreve, ativa as notificações para receber sempre as novidades do nosso programa e compartilha também, assiste, acompanha. A gente vai falar de política, de administração aqui, para ajudar você a formar a sua opinião, para lá na frente você poder fazer um debate muito mais qualificado e, inclusive, saber o direcionamento do seu voto, né, Orisvaldo? Valeu, Marcos Vieira, valeu, Lucivan Machado, um abraço para você ligado aqui no Poder Político e até a próxima.